Então, boa noite a todos. Hoje nós iniciaremos o nosso projeto ABR de Portas Abertas. Uma vez por mês, nós teremos um professor convidado e conversaremos sobre os vários e diversos temas do universo do Rolfing, da face e do movimento. Meu nome é Ana Gabriela, sou fisioterapeuta, rolfista há 10 anos, atualmente sou diretora de marketing da BR. E eu vou conduzir o nosso bate-papo. Esse 19 de maio, ele foi escolhido para iniciar esse projeto porque a doutora Aida Rolf completaria hoje seus 124 anos. E nós estamos em festa para celebrar esse aniversário com a diretoria, os nossos associados, alunos e interessados pelo Rolf. A Associação Brasileira de Rolf, ela existe desde 1988 e ela foi fundada com o intuito de disseminar a importante metodologia de Aida, que é conhecida mundialmente como Rolfing Integração Estrutural. E para nos contar um pouquinho dessa história tão bonita, o nosso convidado de hoje é um dos fundadores da BR, Pedro Prado, nosso querido Pedro. Pedro, que é psicólogo clínico, foi professor de Psicologia Somática da PUC de São Paulo, introdutor do Rolfing no Brasil e que também introduziu a experiência somática, o SE. Nós vamos conversar com o Pedro e também vamos ter a participação de alguns professores da BR. Gostaria de dizer que, para quem quiser participar com perguntas, por favor, nos envie através do chat, coloque o seu e-mail, né? Durante a palestra, a conversa, nós vamos selecionar algumas perguntas para ser respondida no final, e aquelas que não forem respondidas hoje, nós enviaremos por e-mail a resposta, ok? Gostaria também de pedir a gentileza de vocês deixarem os seus microfones desligados durante a palestra. Boa noite, Pedro. Agora, né, cordialmente falando. Obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra ter vocês, todos os professores da BR, aqui nessa noite tão especial. Obrigado a você, assim, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bom, Pedro, existem muitas metodologias para tratar o corpo e a mente. Eu gostaria de saber o que te levou a escolher o Rolfing como técnica, como método. Olha, Gabi, foi dessas coisas que foram surpresas meio inesperadas. Sabe, quer dizer, em última análise, foi minha própria experiência como cliente nessa metodologia. Eu vinha da psicologia, né, e tinha interesse já por essa questão da mente e corpo, dessa integração, como é que essas coisas conversam e como é que você, através do corpo, ajuda a parte emocional da pessoa e vice-versa, quer dizer, como funciona essa experiência de um corpo organizado tá ajudando uma pessoa no seu processo pessoal. E foi a minha experiência pessoal que me chamou para o Rolfing, Gabi. Fui cliente, ainda sem saber, eu tinha ouvido falar, mas daí o Gaiarsa, um pioneiro das abordagens corporais do Brasil, trouxe um rolfista e eu fui um dos clientes que passou pela experiência. E essa experiência foi, assim, muito interessante, fisicamente e também psicologicamente, quer dizer, a organização da postura, sabe, me percebi mais presente, mais centrado, mais organizado em mim mesmo. Isso também me deu mais segurança, sabe, segurança pessoal. Então, assim, foi essa combinação, sabe, de transformação física e depois os efeitos disso, assim, na minha própria jornada, que falar, eu tenho que estudar isso aqui pode ajudar. Eu estava buscando, claro, era um momento em que eu estava buscando uma nova metodologia para trabalhar. E aí chegou pela minha própria experiência. É muito interessante, né, Pedro? Porque, assim, você é uma pessoa que estuda, que sempre buscou, que veio da ciência, que veio da sensação do corpo. Então, eu gostaria de entender um pouquinho como que funcionam os conceitos que permeiam o Rolfing, os princípios que te movimentaram nessa escolha. Olha, o que foi interessante nessa jornada, Gabi, assim, que no começo eu achava que o Rolfing ia ser uma técnica para me ajudar
a trabalhar corporalmente com meus clientes de psicoterapia. Mas, na verdade, assim, quando eu fui estudar, eu percebi que existiam certos princípios que norteavam e que davam suporte para essa técnica. E que isso estava num contexto holístico, ou seja, o ser humano como um todo. Mexe numa coisa, afeta as outras. Mexe no corpo, afeta a psique, e esse é o caminho que o Rolfing traz. Então, o que a Ida Rolf trouxe como legado tem dois princípios básicos importantes. Um deles é assim, que é a organização da estrutura física da pessoa, a relação entre as partes do corpo e como isso acontece no campo, na gravidade, vai estar afetando a pessoa como um todo. Então, a novidade que ela trouxe mesmo, primeiro foi assim, que esse arranjo corporal, a estrutura da pessoa, a relação entre as partes da pessoa, é plástico, ou seja, existe a possibilidade de você ir transformando a forma física de uma pessoa, organizando a postura, levando a pessoa a ter experiências de centramento, se essa organização respeitar o segundo princípio importantíssimo que ela trouxe, a gravidade. Quer dizer, ou seja, como que a gravidade está atuando na experiência física do corpo da pessoa, assim. Isso, a plasticidade do tecido conjuntivo, que é o tecido que organiza as relações entre as partes do corpo. E a gravidade, quer dizer, isso na verdade são dois princípios que eram revolucionários na época e que permitem essa transformação da pessoa, percebe? Então, a gente não fala só transformação do corpo, fala transformação da pessoa, das suas diferentes dimensões. Isso é tão importante, né, Pedro? Hoje isso é tão atual, uma técnica que existe, uma metodologia que existe há tantos anos, e hoje a gente vê a necessidade das pessoas muito mais próximas disso. Eu gostaria de saber, assim, dentro de todos esses conceitos, qual seria a indicação? Para quem o Rolfing seria indicado? Então, eu acho que esse princípio básico, sabe? Quer dizer, ou seja, o corpo é a pessoa, isso começa aí. Segundo, que o corpo é transformável, quer dizer, você pode ir transformando a postura de uma pessoa, transformando a organização disso. Que a organização respeitar a lei da gravidade, você vai ter, então, conduzir a pessoa para uma organização que vai ser benéfica em todas as áreas da pessoa. A pessoa como um todo, sua parte emocional, sua parte ou seja, como a pessoa se coloca no mundo. E aí, quer dizer, por conta dessa plasticidade que o tecido conjuntivo oferece, a fáscia, isso não tem idade, percebe? Qualquer pessoa, de qualquer idade, do nascimento até a morte, é um organismo vivo. Esse organismo vivo, digamos, tem algum órgão que chama fáscia, que junta todas as estruturas do corpo, né? E nesse sentido, você pode tocar na pessoa, pode usar a plasticidade desse tecido para fazer essa transformação física. E essa transformação física pode acontecer desde um recém-nascido até uma pessoa, digamos, 90, 100 anos. Por quê? Porque o tecido conjuntivo oferece essa condição, que é o meio pelo qual a Ida Rolf desenvolveu a sua metodologia. Isso mostra o tanto que o Rolfing vai além do toque, né, Pedro? E isso é importante nesse momento, que a gente não pode deixar de mencionar esse momento atual que nós estamos vivendo, do distanciamento, que principalmente os profissionais dos cuidados pessoais, né, sejam terapeutas, fisioterapeutas, área da saúde, estão distantes dos seus pacientes, dos seus clientes, né? E seria muito legal, como que o Rolfing está se adaptando, os rolfistas, já existe o Rolfing online, eu acho que essa sua fala de mostrar que é muito além, né, existe várias maneiras de tocar, né, que eu acho que é um pouquinho disso que você estava falando. Como que está isso agora?
Eu acho isso, né, Gabi, quer dizer, tendo como ponto de partida, sabe, que a pessoa é uma, quer dizer, que existe uma possibilidade de transformar. Você pode fazer isso de muitos jeitos. Sabe? Um jeito é você tocar diretamente nesse tecido conjuntivo, que é como se fosse um organizador da postura, é aquilo que junta todas as partes dessa estrutura, que organiza a estrutura na gravidade. Agora, você pode tocar esse tecido conjuntivo fisicamente, por um toque direto, ou às vezes com várias qualidades de toque, mas você pode também levar a pessoa a perceber a sua organização e a corrigir a sua postura através de outras metodologias. Quer dizer, a gente sabe que uma estrutura, partes, relação entre partes do corpo no espaço, na gravidade, ela existe e ela é o resultado da vida de uma pessoa. Então, tem muitas causas que organizam essa postura, que vão, a história da vida da pessoa está representada no corpo dela. Então, a gente vai desenvolvendo padrões de adaptação da gravidade. A gente faz tensões musculares para sustentar a organização física da gente, para não cair, percebe? Para ter segurança no corpo da gente. A gente também desenvolve padrões de movimento. E para o movimento, existe todo uma organização que vem daquilo que organiza o movimento de uma pessoa. Sabe? Como ela percebe o mundo, onde ela está colocada, como ela respira, como ela pisa, como ela se move, e a própria atividade diária do dia da pessoa. Sabe? A pessoa cotidianamente faz ações, e se ela reproduz esses padrões no seu movimento, esses padrões vão ficando cada vez mais intrincados. E às vezes não é só também o movimento, é toda a psicologia da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa aberta, se é uma pessoa fechada, se é uma pessoa traumatizada, se é uma pessoa que tem certos conceitos, certas crenças, isso também vai estar influindo no movimento da pessoa, que também vai estar influindo na estrutura da pessoa. E porque o Rolfing, então, lida com um todo, tem um ponto de vista holístico, ou seja, mexe num lugar, o resto está sendo afetado, você muda o jeito da estrutura estar, vai mudar o jeito da pessoa se mover, vai mudar o jeito da pessoa sentir-se. E as emoções que ela tem com a vida dela também vão mudando. Agora, você pode entrar ou diretamente no tecido conjuntivo, que é o que junta todas as estruturas humanas, Rolfing, integração estrutural, você pode entrar também por como ela organiza o movimento dela, como ela se coloca na vida, como ela se move na vida. E com isso, você vai afetar a estrutura. Se muda o jeito dela se mover, vai mudar a estrutura e vai mudar as experiências que ela tem, vai mudar o tipo de emoções que ela tem com a vida dela. Agora, você pode entrar também pelas crenças, quer dizer, quando você tem um peito abaixo, quando você levanta o peito, como você sente, qual é a tua emoção. Ou seja, pela vida emocional da pessoa, você também acessa o padrão de movimento, você também acessa a estrutura. Várias entradas. Você pode entrar diretamente no tecido, você pode entrar nas relações que montam a estrutura de movimento da pessoa, você pode entrar também pela relação subjetiva da pessoa, como ela está subjetivamente se relacionando com ela mesma. Então, nesse sentido, quer dizer, o toque físico direto é apenas uma das ferramentas que o Rolfing tem. Você tem a palavra, você toca a pessoa pela palavra. Você, através do contato que existe online, você percebe a pessoa, você tem ressonância com a pessoa. Ou seja, você sente a pessoa que está lá do outro lado da tela. E com isso você tem informações que vão ajudar você, através da palavra, através da conexão online, a pessoa a organizar a sua postura. Com isso, você vai ter então um poder sobre esse tecido conjuntivo, que é o que junta as partes do corpo, que permite o movimento, que permite a experiência emocional e que organiza a fáscia na gravidade. Então, Gabi, vai encurtar a resposta ou repetir o que eu já falei. Tem muitas entradas. O Rolfing não é só toque. Percebe? O Rolfing é toque pela palavra, é toque pela energia, é conduzir uma pessoa por um processo de organizar-se na gravidade. E
como suporte, você dá essa mobilidade para a estrutura humana. Isso é Responde. muito, responde muito, isso mostra a totalidade da metodologia, né, do que a gente vive ciclicamente, né, na vida, e que, na verdade, nada é fixo. Né? Então, eu acho que o Rolfing, ele traz também esse movimento da vida, ele traz muito a identidade da pessoa, pelo que você está me falando, e com isso você consegue trabalhar em várias fases da vida da pessoa, e pode voltar em outras fases também, não significa que você vai fazer uma única vez e nunca mais, porque na verdade nós mudamos, né, constantemente, recebemos Claro, informação. claro. Eu acho muito interessante colocar isso, porque abre um contingente muito grande para que as pessoas possam ser acessadas. E Gabi, tem uma outra coisa importante, por exemplo, é que o Rolfing pode servir para muitos tipos de queixa, sabe? Às vezes é uma dor aqui, uma dor ali, é um desarranjo estrutural que produz certos... bastante física. Outras vezes a pessoa vem com uma queixa que é uma queixa mais funcional, sabe? Assim, é o jeito que ela anda, o jeito que ela respira, que acaba montando um padrão que não está confortável para ela. O jeito que ela fala no computador, fica muitas horas no computador. Qual é o jeito bom que ela pode organizar a sua postura para ela ter uma experiência mais livre, mais plástica, menos engatada? Outras vezes não, quer dizer, são emoções que a pessoa tem, sabe? Uma dor que ela viveu ou uma vontade de abrir-se, sabe? Conhecer-se melhor pelo corpo, uma parte mais subjetiva. E aí, por exemplo, essa pessoa pode ter vários tipos de queixa e o trabalho começa por esse lugar onde a pessoa vem. E sempre com o objetivo de estar podendo organizar a estrutura na gravidade para dar segurança no corpo dela, para ela poder viver melhor, mais fluido e mais livremente. E aí não tem idade, percebe? Cada idade tem uma necessidade. Né? Isso é super importante colocar, Pedro, até porque nesse momento a gente brinca um pouco, fala que a fáscia está na moda, né? A ciência tem falado muito de fáscia, né? Para que serve, para quem serve, vários estudos, vários métodos, né? E como você explicou, e a Aida foi uma pioneira no conhecimento da fáscia, o Rolfing vai além disso. Ela é um caminho, né? Ela é um caminho para se tratar. Ela não é realmente se focar apenas em um tecido, né? Pelo que eu entendo, o Rolfing vai além, né, da manipulação da fáscia. E aí, nesse lugar, eu queria que você falasse um pouquinho, o que você acha? Se você acha que as pesquisas recentes, elas contribuem para o método, e também quais cuidados os profissionais que estão buscando, não só os profissionais, mas também os clientes, as pessoas que buscam se tratar por essas metodologias novas, as pessoas deveriam ter, entendendo que, na verdade, existe um todo por trás de uma mecânica, né? Não é só a mecânica. Vou fazer a resposta, vou dar uma volta aí para responder essa pergunta, Gabi. Em primeiro lugar, assim, é honrar a criadora, a Ida Rolf, que é uma mulher que, em 1920, montou uma metodologia baseada na fáscia. Percebe? A fáscia, quer dizer, era completamente não só desprezada, como menosprezada enquanto a sua importância histológica e funcional no corpo, percebe? A Ida Rolf percebeu que não, a fáscia unia todos os sistemas. E porque a fáscia unia todos os sistemas, ela dava condições funcionais para o corpo otimizadas. Então ela falou, bem, a estrutura humana, que são partes relacionadas, tem essa fáscia que conecta tudo. E conecta tudo e, consequentemente, permite a relação entre esses diferentes sistemas numa qualidade mais superior, otimizada, e quanto mais perto da organização na gravidade, melhor essa função. O campo, percebe? E demorou 50 anos, 60 anos, para começar a ciência a valorizar e fazer pesquisa mais contemporânea em cima da fáscia. E o que estão descobrindo? É um mediador de tudo, quer dizer, a fáscia, pelas suas qualidades, ela é um mediador das relações biomecânicas, ela é um mediador das emoções, ela é inervada
autonomamente, ela, enfim, ela tem uma transmissão, e fora assim as pesquisas na dimensão energética, na velocidade de transmissão de informação pela fáscia, a capacidade de contenção que a fáscia oferece, de limites e de relação. Então, parece assim que nós temos como objeto de trabalho esse tecido histológico que, sim, dá condições da estrutura humana poder se otimizar em todas as suas dimensões. Não é só físico, a gente não é só um ser biomecânico, a gente é um ser biomecânico que se move e que vive e que se expressa. Então, quer dizer, a fáscia é o meio disso poder acontecer. A Ida Rolf era muito concreta. Ela falava, olha, se tem alguma, apesar do ser humano ser um todo, se tem alguma coisa que eu posso fazer e pôr a mão e entrar diretamente em relação com isso, é o corpo físico. Então, através do corpo físico, atingir o ser como um todo. Através da organização do corpo na gravidade, isso é um princípio, permitir a expressão do ser como um todo. Então, isso assim, a visão humanística e holística é muito maior. Porém, é a fáscia, o tecido que tem que ser o primeiro e o último objeto de trabalho. Pelo toque direto, pela palavra, pela consciência, seja lá qual for a ferramenta que vai ajudar a gente a chegar a organizar a fáscia, não importa, a gente tem muitas ferramentas. O Rolf se desenvolveu de forma absurda. E chegando na fáscia na gravidade. Então, a ciência moderna está só corroborando assim, a visão intuitiva e científica, porque a Ida Rolf era uma cientista, ela era uma PhD em 1920, sabe? Ela estudava química orgânica. Foi daí que veio a noção de estrutura. Ela sabia que, conforme as relações das partes, o comportamento mudava. E que o homem são muitas partes, não só partes físicas, mas muitos sistemas. Sistema emocional, sistema biomecânico, sistema funcional. E ela sabia que cada jeito de juntar o corpo da gente ia produzir um comportamento diferente. Então, nesse sentido, a fáscia e essas pesquisas modernas só corroboram a visão de Ida Rolf. E a gente está tendo agora um momento de florescimento dessas ideias por conta da ciência que está corroborando aquilo que ela já falava, sabe? E para nós, profissionais de Rolf, uma delícia, porque isso ajuda a gente a não ter que explicar e nem ficar dizendo que Rolf é uma coisa misteriosa, percebe? Rolf é uma coisa completamente concreta e que atinge dimensões das físicas às energéticas, e a ciência está dando suporte para isso. Rolf é ciência, né? Tem muita ciência dentro do Rolf. É muito importante. Ciências de muitas dimensões, porque tem ciências fisiológicas, psicológicas e energéticas. Exatamente. Acho que por isso que ele demorou um pouco para ser compreendido, né, Pedro? Eu acho que é uma oportunidade esse momento que nós estamos vivendo. Todas essas informações são sempre muito bem-vindas, né? Conhecimento é sempre muito bem-vindo, né? Nossa, com certeza. Então, agora nós temos alguns professores aqui presentes, Pedro, que eu também queria convidá-los para participar da nossa conversa. Eles que são rolfistas há tantos anos, nossa fonte de inspiração dentro da escola, né, de tanto conhecimento. Eu queria, em primeiro lugar, convidar a nossa professora Raquel Mota, a Raquel que é pedagoga, formada em pedagogia e educadora física, né, e diretora do Educacional do Rolf. Eu queria, Raquel, pedir para que você compartilhasse com a gente um pouco a sua trajetória profissional, como você chegou ao método, o que ele trouxe para a sua vida pessoal e profissional. Você que é uma grande professora, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês de convidar, e é muito bom ter tanta gente com um assunto em comum, né, junto. Eu estou muito, assim, feliz de estar aqui compartilhando. Então, na verdade, eu caí no Rolf, assim, porque um casal de amigos conhecia o Pedro, e esse, né, meu amigo falou que conheceu uma terapia incrível e que talvez eu gostasse de conhecer. Então, a princípio, eu não sabia nada, né? Eu já era profissional do corpo, né? Depois que eu me formei em educação física, eu fui trabalhar com terapia corporal, eu fiz
antiginástica, eutonia, e eu fiz um curso de massagem, então trabalhava como, né, terapeuta corporal. E em termos profissionais, eu tinha uma questão, porque todo mundo gostava do meu trabalho, mas assim, eu percebia que as pessoas na semana seguinte, elas saíam bem de quando estavam trabalhando comigo, com movimento ou com massagem, mas quando chegava na semana seguinte, estava todo mundo com a mesma dor no mesmo lugar. Então eu sempre tinha essa questão, por que que as coisas não se resolvem? Por que que é bom e depois volta, né? Então, profissionalmente, eu tinha esse buraco na minha prática e eu sempre gostei muito de trabalhar com o corpo. Então, assim, eu topei passar pelo processo, né? E durante a série básica do Rolfing, eu não percebi nenhuma, assim, mudança na posição do corpo, por exemplo, que é uma coisa que hoje em dia faz muito parte do meu vocabulário, né? Mas eu percebia, minha filha tinha 5 anos na época, quando eu passei pelo processo, e eu lembro que eu fui numa reunião de professores, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, era difícil de eu me colocar. E aquele dia eu cheguei na reunião e a diretora falou uma coisa, uma mãe comentou outra, e de repente, a hora que eu vi, eu já tinha falado o que eu pensava. Eu falava assim, nossa, mas isso nunca aconteceu. E aí, então, eu lembro. Então, meu processo foi assim, né? Eu lembro de sensações no corpo, por exemplo, eu lembro quando ela estava trabalhando essa parte da torácica, parecia que, assim, me empurrava na mesa. Falava, nossa, que coisa mais nova. E as principais mudanças foram no meu comportamento. Então, isso me fez ficar muito curiosa. Eu falei, como é que essa coisa funciona, né? O que é isso? E aí, com essa pergunta do que é isso, até hoje eu estou estudando, né? Eu sempre fui uma pessoa que, durante a minha vida escolar, eu nunca gostei de estudar, eu só gostei, assim, peguei gosto pelo estudo quando eu fui fazer meu mestrado, porque eu queria saber falar com as pessoas sobre Rolfing, né? E eu saí da formação e naquela época, em 96, não tinha, assim, internet. Era, era um pouquinho, Raquel. Raquel, só um minutinho que eu acho que alguém fechou o seu microfone. Foi a Cássia, parece. Voltou. Apareceu. Voltou. Pronto, Pronto. abri. Aí. Bom, e eu não sei até onde não ouviu, eu tava falando que eu gostei de estudar, né? Que eu voltei Isso. para a universidade para fazer o mestrado com Rolf e imagem corporal, mas assim, a base disso, o que mais me levou a fazer isso é querer ter subsídio, linguagem para poder falar com as pessoas, né? E foi por isso que eu me tornei professora, porque é um campo sem fim, né? É muito vasto, né? E voltando àquela minha primeira questão, dentro do Rolfing eu consegui uma resposta do porquê que as pessoas ficavam bem na massagem e depois, quando chegava na semana seguinte, elas estavam com dor de novo, né? Então, daí vem o tal do princípio da adaptabilidade. Se a gente não consegue fazer uma leitura, se o corpo não tem adaptabilidade para receber aquela intervenção, o corpo volta ao estado que ele estava antes, ou então aquele desconforto muda de lugar, mas não se resolve, né? E também a ideia de que as coisas, como é um trabalho holístico, não é só físico. Então, muitas vezes, são crenças que prendem as pessoas em posições desconfortáveis, né? Muitas vezes porque elas acham certo, porque alguém falou, né? Ou porque elas querem ser bonitas. Então, várias respostas o Rolfing me trouxe. Então, profissionalmente, Rolfing é uma metodologia que assim, me preenche, né? Então, os estudos que dá para fazer e o dia a dia, não agora, né? Mas da clínica, é uma coisa que me alimenta muito. E também a troca na sala de aula, as coisas que a gente descobre dando aula, né? Isso é o máximo, né? E aí, para completar a sua pergunta, pessoalmente, né? Então, pessoalmente, eu acho que a matéria Rolfing me deu muita linguagem, né? Porque eu acho que o Rolfing é uma metodologia muito rica em termos de linguagem.
Então, às vezes, a percepção da pessoa é de uma maneira, mas ela não sabe dizer como ela percebe. Muitas vezes eu me sentia assim, eu sabia o que eu estava vendo, mas eu não sabia dizer. E eu acho que o Rolfing traz essas ferramentas para, muitas vezes, dizer o indizível, né? Então, que nem o Pedro estava falando, às vezes tem várias entradas, a pessoa tem uma queixa, eu me sinto muito fora de contexto, né? Como é que se transforma essa coisa tão subjetiva numa sessão de Rolfing? Então, eu acho que o Rolfing ajuda a fazer essa tradução. E eu, pessoalmente, eu me sentia com uma falta de elementos para poder me traduzir e poder me relacionar com pessoas diferentes, né? Eu tinha dificuldades, então eu achei no Rolfing uma maneira, né? uma linguagem, e para poder me descobrir, me expressar e ser mais feliz. Acho que é isso. Ótimo, Raquel. Muito linda toda essa história, né? Trouxe vários pontos importantes para os profissionais que buscam, né, que muitas vezes têm dúvida, né? Entender que buscar um método que te ofereça entender a estrutura física, entender a estrutura neurológica, né? O sistema todo o sistema nervoso, que é um sistema tão presente nas nossas emoções e nas nossas reações. Entender que é uma leitura e que isso faz a beleza do ser humano, você olhar e entender cada um, né, Raquel? E com isso você conseguir desenvolver um tratamento para aquela pessoa. É isso que você sente também dentro do Rolfing, como terapeuta de Rolfing? Você consegue... Então, uma das razões que, assim, é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla, que Rolfing é uma metodologia, né? Porque muitas vezes a gente fala, é uma técnica, mas o Rolfing é como se fosse, assim, uma caixa grande que cabe muitas técnicas, né? Então, a liberação miofascial é uma técnica que a gente aplica no Rolfing, como o Pedro já falou, muitas outras técnicas, né? E, assim, você falou de leitura, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente olha para uma pessoa para fazer uma leitura, a leitura implica que você tem um modelo, né? Então, muitas vezes a gente tem a vontade de ver se aquela pessoa combina com o modelo que a gente tem, né? Mas muitas vezes a pessoa não se aplica com aquele modelo. Então, a gente precisa ter, assim, uma certa... ser flexível, né, na maneira de ver a pessoa para poder estar acolhendo naquilo que ela precisa e não para servir uma coisa, né, ou para servir e ficar de algum jeito. Não é isso que a gente quer com o Rolfing. Na verdade, a gente gostaria de estar trabalhando para a pessoa, a Aida Rolfing falou isso, que o trabalho era para que a pessoa pudesse estar desenvolvendo o máximo potencial dela, né? Então, muitas vezes, a pessoa não sabe como ela não consegue muitas vezes se expressar, né? Ela não tem certeza de como que a conexão do que ela pensa, do que ela sente, das ações podem ser mais coerentes. Então, eu acho que o Rolfing é uma metodologia que consegue olhar para a pessoa em vários aspectos diferentes e conseguir dar alguma coisa, mas não é alguma coisa assim... como é uma metodologia orientada por processo, não por objetivo, né? Então é dentro da fenomenologia que a gente pensa, por isso que é holístico. Então, quando a pessoa tem uma queixa de um jeito, você é capaz de fazer uma leitura e encaminhar a pessoa para que ela tenha um elemento a mais para poder se descobrir, né? Então, não sei se eu respondi o que você perguntou. Respondeu sim. Muito obrigada, Raquel. Para quem quiser fazer pergunta também, por favor, mande para o chat, e no final nós vamos responder. Os professores vão estar disponíveis. E agora eu queria chamar a professora Lúcia Merlino, que é bailarina, professora de Rolfing Movement da escola, uma apaixonada, uma grande estudiosa de movimento. Eu queria que você compartilhasse com a gente, Lúcia, o que te moveu para ir para o Rolfing, né? Você que sabe tanto sobre o movimento, sobre a dança, que eu acho bem legal explicar um pouco disso também, que o Rolfing, ele não é só para os profissionais da saúde, o Rolfing é uma metodologia que abrange as pessoas que realmente querem aprender a tratar e conhecer o outro. Queria que você falasse um pouco da sua experiência, como você chegou no Rolfing. Gabriela,
Gabriela, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Bom. Gabriela, é isso mesmo que você falou. Acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonada pelo movimento, desde muito cedo. Mas quando eu entendi que o movimento e o gesto, eles têm essa potência que tem a ver com a liberdade da pessoa, isso me levou para a dança, né? Me levou para a dança, e aí eu tive esse percurso como bailarina, depois como coreógrafa, depois como preparadora de atores, né? Todo um trabalho de desenvolvimento nas artes. Mas a partir de um certo momento, eu tive um desejo de fazer essa elaboração para o outro, com o outro, não mais comigo, sozinha, como expressão individual, mas trabalhando com uma pessoa. Então, eu estava interessada no trabalho somático, né? Comecei a pesquisar várias alternativas, né? Eutonia, o Feldenkrais, eu fui navegando, e o Rolfing não foi uma paixão à primeira vista. Eu tinha o livro da Aida lá na estante, mas naquela época, faz 28 anos, quase 30, o Rolfing era uma massagem dolorida. Eu falava, eu não quero isso, massagem dolorida. Tinha essa má fama, o Rolfing, né? Mas aí eu encontrei a Mônica Caspari, que foi a minha rolfista, e aí foi paixão avassaladora pelo método, né? Pela potência, e por essa coisa que eu estava buscando, que era essa transformação, essa liberdade, essa potência de transformação e pela sensação de liberdade, né, de liberação. E aí eu entrei nessa outra fase, né, de trabalhar com outras pessoas, e aí eu tive outro percurso, né, como rolfista, aí como professora, aí eu tive esse desejo de voltar para a universidade, como a Raquel diz, né, para ter mais linguagem. E eu acho importante também, quando a gente volta para a academia, que é para construir uma linguagem de comunicação com outros saberes, né? Então, hoje em dia, isso é muito rico, porque a gente tem, como o Pedro falou, e a Raquel tem essa pesquisa sobre a fáscia. Então, tem muitos campos para dialogar, né? Eu acho que é um trabalho lindo, e muito, e como o Pedro e a Raquel já disseram, né, tem muitos campos, tem muitas áreas, então a gente tem muita liberdade de estudar, de aprofundar em campos diferentes, né? Muito lindo o trabalho. Obrigada, Lúcia. Gostaria de entrevistar todos os professores, mas isso vai acontecer ao longo do nosso projeto. Como a gente tem um tempo um pouco curto, agora eu vou abrir para algumas perguntas dos nossos participantes online. Só um minutinho. O Guilherme Nascimento gostaria de ouvir do Pedro um pouco da dinâmica da psicobiologia, que é uma marca dele no Rolfing Mundial. Guilherme, se você quiser abrir o seu microfone também para participar, seja bem-vindo. Eu acho assim, quer dizer, que a proposta da Ida Rolf, quer dizer, que fala relação de partes no espaço, né? Então, partes, e lidando com o corpo físico, né? Então, o Rolf, ele foi muito identificado o tempo todo pela sua natureza somática mesmo, né? E, claro, a parte biomecânica ocupou muitos holofotes, sabe, do Rolfing durante muito tempo. Era meio fascinante você poder perceber mudanças de corpo, né? O corpo mudando de forma, sabe? Olhando uma fotografia antes e depois, a postura mudava. Então, muita atenção e muito gosto foi dado para essas mudanças físicas, Guilherme, sabe? E eu vinha da psicologia, e dentro da psicologia eu tinha um mestre que era o Gaiarsa, que era um brasileiro, que, sabe, também na década de 60 já falava assim muito sobre essa unidade, sabe, do corpo com o processo psicológico. Ele falava, quer dizer, que como que o corpo como que as emoções se organizam em função das experiências que são corporais, e essa conversa toda. Então, quer dizer, essa unidade do ser, quer dizer, ou seja, não existe um ser que é corpo, existe um ser que é corpo e que sente e que tem emoções.
E essas emoções vão montar os padrões de comportamento de uma pessoa. Sabe, como eu me comporto depende muito dessa minha história de vida. E isso está no corpo. Então, quando eu estou mexendo numa dor aqui, ou num padrão de movimento, ou num padrão de respiração, eu estou mexendo com essa pessoa, eu estou com essa pessoa explorando quem ela é. Então, nesse sentido, quer dizer, esse outro lado da do Rolfing, que é o lado da pessoa, do processo da pessoa, e ela renegociar quem ela é e como ela se expressa, é um negócio que eu gosto muito. Então, tem um pedaço disso que é consciente e um pedaço disso que é inconsciente. A pessoa pode saber mais sobre si, como é o seu padrão, como é seu corpo, como é que o que eu quero para mim, mas muitas vezes só a mudança do corpo já vai mudando o jeito dela e sentindo e sendo. Quer dizer, às vezes muitas vezes ela nem percebe muito bem o que aconteceu, que nem a Raquel falou da experiência dela. Mudou o corpo e ela começou, nem percebeu que mudou o corpo, ela começou a reagir diferentemente na reunião de pais e mestres, por exemplo. Por quê? Porque o comportamento é a expressão do corpo. Então, quer dizer, tem tanto esse lado que vai do corpo para a experiência de expressão da pessoa, mais subjetiva, como tem o outro lado também, quer dizer, a pessoa, na hora que ela se reconhece, ela vai mudar, vai perceber no corpo como é que ela está. E aí ela vai mudando. Então, esse pedaço, digamos, do Rolfing, que tem esse princípio, se mudou, tem que estar no corpo. E se mudou o corpo, mudou. Percebe? Então, essas coisas que andam juntas, eu sou bem interessado. E aí eu gosto de tentar olhar o mais amplamente possível para poder incluir esses aspectos que são subjetivos dentro de um trabalho que tem cara de ser biomecânico, muitas vezes. Mas o biomecânico vai emocionar a pessoa. Então, eu gosto de integrar essas coisas na experiência dela. Obrigada, Pedro. Tem também uma pergunta que vocês, professores, e você, Pedro, falasse um pouco porque a escola brasileira de Rolfing é a escola mais respeitada de movimento, onde isso começou, e como vocês veem a escola hoje, como ela era no passado e o que mudou. Sei lá, respondo eu. Olha, assim, a Aida Rolf, quando ela gerou o trabalho, ela bastante estruturalista, né? Porém, ela sabia que as mudanças de corpo precisavam de repadronização de movimentos. Não adiantava só mudar o corpo, tinha que depois ver como que esse corpo ia se mover. Então, o Rolfing já nasceu com esse desenvolvimento o movimento que vem com a mudança da estrutura, com a mudança da postura. E essa tendência, digamos, era bastante forte, quer dizer, as pessoas faziam uma série de Rolfing, o protocolo básico, sabe, que eram 10 sessões para poder fazer uma transformação organizada, e depois continuavam explorando essas mudanças através do movimento, né, através que era a repadronização da estrutura de movimento da pessoa. Isso foi se sofisticando, foi ficando cada vez mais com mais estudos baseando isso. Agora, no Brasil, digamos, como fui eu que cheguei no começo, e eu já tinha esse gosto pela conexão entre o corpo e a pessoa e o movimento, e o Gaiarsa tinha sido um professor importante para mim, que falava, digamos, de relações biomecânicas no movimento, o poder do músculo na formação da identidade. Eu já valorizava essa coisa do movimento bastante. Então, em vez de fazer como nos Estados Unidos, ou em outros lugares, que eles separavam a parte de mexer na estrutura com a parte de mover a estrutura, a gente tentou montar, eu e os professores iniciais aqui do Brasil, já uma estrutura de curso onde o movimento já ensina integrado. Quer dizer, você vai ver o movimento e o movimento na estrutura, vai ver a estrutura e a estrutura se mexendo. Então, a gente costurou isso aqui no Brasil de um jeito bastante criativo, baseado também em valores culturais que a gente tem, que são
mais abertos, né? Quer dizer, combina com o Brasil isso. Então, aí a nossa escola postulou isso, fincou o pé e desenvolveu essa integração de uma maneira bastante criativa. E acho que aí a personalidade brasileira está podendo se beneficiar do que os outros autores trouxeram e, ao mesmo tempo, de poder fazer valer um jeito de olhar o Rolfing que é mais integrado. Mas talvez outros professores tenham coisas a dizer sobre isso também. Alguém mais? Algum professor quer comentar? Posso passar para outra pergunta? Nosso tempo está um pouquinho apertado. Bom, uma próxima pergunta é: eu gostaria de saber como é o trabalho do Rolfing com a fibromialgia. Eu posso responder essa. Perguntou. Ótimo. Então, assim, é importante, todas as coisas no Rolfing, primeiro, assim, não é a fibromialgia, assim, é a pessoa que tem fibromialgia e, lógico, a gente saber um pouco sobre o que é a condição, né? Então, a fibromialgia é uma condição sistêmica que tem, assim, um índice inflamatório muito grande no corpo da pessoa. E não é porque a gente lida com o corpo que a gente vai lá naqueles pontos ou naquelas áreas, né, em que a pessoa sente dor, então que isso vai resolver alguma coisa. Então, assim, como uma prática holística, e assim, lembrando que sistêmico é parecido com o holístico, né? Então, o sistêmico é uma coisa assim, que vê o sistema, a pessoa, inserido no contexto dela. Então, o que o Rolfing pode ajudar em termos da fibromialgia é, com o decorrer do trabalho, pelo menos essa é a experiência clínica que eu tenho, a pessoa começa a dormir direito, ou dormir melhor. E o fato dela começar a dormir melhor é isso que vai ajudar na melhoria do quadro dela. Mas não que exatamente a mão, ou trabalhar na face especificamente, ou liberar o lugar, ou soltar, não é esse o pensamento, né? Então, assim, o lugar que a pessoa tem dor, dor é um sintoma. Agora, por que a pessoa tem dor, ou qual o porquê que aquela dor está instalada lá, necessariamente não tem a ver com aquela área, né? Então, no Rolfing a gente faz essa leitura grande de estar trabalhando a organização do corpo como um todo, percebendo qual é a relação da pessoa dela com ela mesma, aumentando assim o vocabulário, né, dela para se expressar. Isso vai ajudar na condição dela de estar se percebendo, se entendendo, identificando as próprias necessidades, conseguindo se expressar. E em termos de sistema nervoso, por ser um trabalho assim amplo, né, em termos de tanto de toque quanto de palavra, o jeito como as sessões acontecem, ajuda a pessoa principalmente a dormir melhor. E quem não dorme bem, não tem jeito de se curar de nenhuma condição que é crônica, né? Então, o Rolfing ajuda, pelo menos na minha prática, nesse sentido, ajudar a pessoa a dormir bem, e isso aos poucos, com outros procedimentos, né? Tirando os agentes inflamatórios e outros aspectos da vida da pessoa, ela pode estar melhorando essa condição. Certo, Raquel, obrigada. Uma última pergunta, né, é de Mariane Magno. Ela gostaria de saber: atender o outro como rolfista também afeta e transforma conscientemente o rolfista? Eu e ela fico com essa. Você fica? Então, depois... Fico. Perfeito, vai lá. Assim, é importante, o que acontece é que quando a gente está fazendo toque na outra pessoa, nós temos que estar bem com a gente mesmo. Então, o trabalhar o outro é continuamente trabalhar sobre si mesmo também. Então, a atenção sobre si mesmo, sobre a própria organização, o tipo de toque que você faz, que tem que ser um toque que a gente chama, é um toque específico, né? Que é de comunicação, que é de relação. E já continuando, que eu vi a sua perguntinha, Mariana, sobre se há algum estudo falando da expressão vocal, né? Se o Rolfing pode afetar. Sim, pode afetar.
né? Porque essa tensão no pescoço visceral, as tensões da frente, às vezes constrangem a expressão vocal, e é muito comum que os clientes relatem essa abertura, né? Essa expressão mais livre na voz também. Excelente. Bom, eu vou precisar encerrar as perguntas, e como eu comentei no início, hoje é o aniversário da Aida Rolf, uma das pioneiras da fáscia, criadora deste método maravilhoso que nós estamos aqui comemorando. E, infelizmente, ela não está mais entre nós. Mas a Aida, ela sempre comemorava o seu aniversário atendendo crianças, né? E no dia do aniversário dela, vários profissionais golfistas do mundo, para homenageá-la, atendem crianças. Neste ano, devido ao momento que nós estamos vivendo, não foi possível realizar esses atendimentos. Mas muitas pessoas daqui não são golfistas, então a gente gostaria de compartilhar com vocês, que são nossos associados, nossos parceiros, que entendem desse amor e dessa filosofia de vida que nós trazemos, mas também passar um pouquinho do que significa essa data para nós. Então, nós vamos colocar um breve filme com algumas fotos desses momentos importantes nas associações do mundo e que falam um pouco dessa história tão bonita da Aida. Por favor, Renata, Bruno, vamos lá? Estamos prontos? Ah, que bonitinho. Bom, foi rápido, mas importante para mostrar um pouco dessa história. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, aos professores, Pedro, Raquel, todos que estão presentes, e queria saber se vocês querem fazer alguma consideração final. Professores? Olha, sabe, essa coisa desse espírito, digamos, das crianças, né, mostra muito a filosofia da Rolf, sabe? A coisa da promoção humana. Como que você vai organizando e vai ajudando os corpos a não se fixarem em restrições que vão impedindo a pessoa de ser, né? Esse era o grande espírito dela. Uma cientista, uma pessoa séria, uma trabalhadora que gerou uma metodologia com esse ponto de vista holístico, através do corpo, através da organização da estrutura, para qualquer pessoa de qualquer idade. Isso é lindo, né? E a generosidade dela e da tradição que se gerou nas comunidades de Rolf pelo mundo afora, que há tantos anos, no dia 19 de maio, é um dia que se abre as portas para receber crianças e para poder atestar esse espírito. Então, eu queria só agradecer a todos e a vocês também pela iniciativa, assim, de mostrar isso para todo mundo. Eu que agradeço, Pedro. Bom, então, mais uma vez, obrigada, em nome da BR, a todos. O nosso próximo encontro vai acontecer em junho, do ABR de Portas Abertas. Vocês fiquem de olho, por favor, nas nossas redes sociais. Nós vamos divulgar. E espero que vocês tenham gostado e tenham uma excelente semana. Meu muito obrigado à Empreitada Digital, à nossa diretoria, que tem nos apoiado tanto, e a todos os envolvidos nesse projeto. Muito obrigada, uma boa noite a todos.